Olá, minha galera irada do meu coração, acabamos de chegar aí, quero saber se está tudo certinho, né? A gente botou aí, tá passando um trabalho para inverter o quadro e para quando a gente começasse a escrever aqui o nosso material, o nosso papo, né? Não ficasse ali um pouco ruim para você, tá tudo ok aí? Vou verificar aqui como está, né? A visão de vocês. Mas espero aí que esteja tudo ok. Vou dar uma espiadinha, tá? Para ver se está tudo ok. Apenas comente aí, tá boa a imagem aqui? Estão conseguindo ver certinho? A gente vai começar hoje a nossa live número 2. Na primeira live, você que perdeu, nós falamos um pouquinho sobre a climatologia, sobre os fatores climáticos, elementos climáticos. Falamos, né, de furacão, de ciclone, um tema muito forte, principalmente lá pelo, né, ciclone Idai. Lembra disso? E também porque faz 15 anos aí do único furacão que atingiu o Brasil, o furacão Catarina, que foi lá em 2004, fazendo 15 anos. Na aula de hoje vamos falar sobre biomas mundiais e vamos falar de 2 biomas brasileiros, do Cerrado e da Caatinga, né? Para vocês especificamente. E depois a gente, quem sabe, monta aí uma aula. Eu sei que o professor Rodrigo, do Geo Brasil, ele preparou já uma aula sobre a Amazônia, né? E a gente vai dar aí alguma contribuição necessária. Só comenta aí que eu vou espiar para ver se a imagem tá boa e a gente começar a falar, ok? Ninguém falou nada, só mandaram palminha e ok. E novamente a gente acabou já entregando, né? Tínhamos 2 contemplados na primeira live e teremos mais 2 do nosso Memogel, o nosso Memorex, um livrinho de bolso que tem aí as principais informações necessárias para a prova do Enem. Você terá lá, né? Você vai fazer um comentário lá no final, tem que estar até o final da aula, eu quero, e a gente vai fazer um sorteio dessas pessoas que ficaram até o final. Vai chegar na sua residência o nosso Memogel, beleza? Vamos começar, vamos esperar chegando, eu quero mais gente aí. Fiz até aqui um chazinho, né? Tava dando aula até agora na correria e vim aí, por isso, né? Peço para você uma paciência, a gente vai começar já, dar uma golada aqui nesse chá maneiro. E no final da aula eu vou ter uma notícia sensacional para você, mas é sensacional mesmo, tá? Só um minutinho. Vamos só ver aqui quantas pessoas nós temos na nossa live. Entrou, beleza. Vamos começar. Temos aí o Samuel, Samuca, o galã, né? O nosso galã, o galã do YouTube. O professor mais bonito do Brasil é o Samuel, é um gatão. E vamos começar a nossa aula, beleza? Falando de biomas. Um tema aí que é importante, que aparece, ganha relevância nas provas, principalmente o bioma amazônico e o cerrado, eu aponto aí, né, como alguns acontecimentos que a gente pode puxar e eles colocar numa prova de vestibular, numa prova de Enem. Marcelo, mas as queimadas foram recentes? Sim, as queimadas foram recentes, mas o desmatamento na Amazônia ele vem crescendo há algum tempo. Na prova do Enem, como a gente espera que esse ano tenha o maior controle do governo, não acredito que tenha grande força falando, né, da questão do desmatamento em si, pode ser que não, mas características físicas, eu aposto muito e falo isso nos meus alunos atuais, que a gente espera, que estuda muito a prova, a gente é uma incógnita, tu não sabe o que vai acontecer, pelo padrão do que era a prova antes, ela tinha um tipo, a gente conseguia acertar bastante coisa, agora não sabe quais foram as mudanças, né, na estrutura de quem faz a prova, de quem fiscaliza, do que pode aparecer. A gente sabe que algum controle vai existir e a gente acredita, eu, por exemplo, acredito, falando com os amigos, né, que trabalham há muito tempo em Enem, em vestibular, que vai ser uma prova mais técnica, muito parecida, né, por mais que tenha questão contextualizada, vão ser questões mais, né, objetivas específicas de conceitos físicos, né, a questão humana, mas nunca indo assim muito para a questão social. Acho que não vai partir para isso. Então a gente vai começar falando para você, eu vou começar de cara aqui desenhando um mapa mundi, tá? Para você entender o que a gente vai falar do local, porque é fundamental para entender bioma você ter a noção de clima. Mas por que, Marcelo? Porque a vegetação, ela será o espelho do clima.
A vegetação ela é adaptada diretamente ao clima de uma região. Por exemplo, se tem uma região seca, a planta se adapta a essa condição. A caatinga, Marcelo faz cara de caatinga. Pá, cara de caatinga. Então a caatinga é arbustiva, tortinha, libera as folhas. Porque aquele clima tem um pequeno momento de chuva e depois fica sem chover, semiárido. Então ela adapta a essa condição. Então, bioma, biovida, homogrupo, assim pode ser definido, né? Seria esse conjunto, né, digamos, de vida, de espécies de um determinado local. Existem biólogos que falam de um determinado ecossistema, outro grupo já acaba criticando um pouquinho essa questão de falar a palavra ecossistema. Se o Samuca quiser participar aí, não sei qual é a visão dele, porque o ecossistema também envolve a relação das espécies, então algum grupo acaba não considerando, mas a gente, para não errar, a gente fala então que é, né, biovida, homogrupo, então é um determinado grupo, né, de espécies de vida de um determinado local. E aí você tem aqui no nosso mapa mundi alguns biomas. Vamos começar pelos biomas mundiais. A gente viu na aula passada que com o aumento da latitude, seja para o norte ou para o sul, a nossa temperatura, ela vai o que, Marcelovski, versão ucraniana, ela vai diminuindo. Então nós temos aqui uma redução, ficando cada vez mais frio. O primeiro bioma, então, nós vamos falar aqui do bioma bem no hemisfério norte, que ele se chama tundra. Tundra, Marcelo, escreva, tundra. Tá? Então esse bioma aqui, ele é um bioma de uma região de clima polar. Marcelo, é frio para pênis, é muito frio. Galera, sendo muito frio, a vegetação se adapta. Ali é um frio muito intenso, um verão de 3 meses apenas, onde fica sem gelo. E aí temos a adaptação. A vegetação que tem lá, quando eu falo da tundra, a gente tem gramíneas, né? A vegetação, lembrando que ela pode ser dividida em grupos arbórea, árvores grandes, arbustivas, árvores tortinhas e gramíneas, vegetação herbácea. Nessa região é vegetação herbácea, formada principalmente por gramíneas, e aí também tem líquens e musgos, beleza? Frio intenso, 3 meses apenas de degelo, onde aparecem essas gramíneas. Esse é o que vai predominar, o que mais vai ter nesse bioma. Os animais, aqui meti um pouquinho em biologia, né? Eles têm a característica ou de hibernar ou migrar, grande parte desses animais. Algo também interessante que pode aparecer numa prova envolvendo biomas é o solo desse bioma. O solo aqui ele tem um nome em inglês. Marcelo, tu fala inglês? Meu inglês é jamaicano, gente. É permafrost. Repita, Marcelo. Permafrost é um solo permanentemente congelado. Mas por que isso acontece? Sabe que o solo é formado por água, ar, minerais, matéria orgânica vão formar esse solo? E aí, obviamente, que ali ele tem a água. E a água, numa temperatura muito baixa, é muito frio, que pode chegar a menos 20 graus em algumas épocas do ano, até mais, dependendo da região. Nós temos ali a água fica congelada, o solo fica congelado, então denominado permafrost. Então você grava. A tundra é um bioma de altas latitudes, tem a característica formada por gramíneas, né, que aparecem apenas 3 meses no verão, que tem o degelo, e aí também tem líquens e musgos, beleza? Essa é a tundra. Logo abaixo a tundra, tá? Nessa região que eu vou fazer pontilhado aqui para você, ó, nós temos uma vegetação que eu vou apagar aqui com Alfredo, assim eu chamei o nosso apagador, você que viu a aula, Alfredo, apagamos. Qual que é aqui o bioma? Ele é chamado de taiga. Taiga, também chamada de floresta boreal. É uma vegetação, para você que não lembra, tem um filme bem famoso chamado Crepúsculo, do vampirão, lembra disso? E aí, claro que naquele bioma do vampirão tinha um lobo. Uau! Que lobo, Marcelo? O Jacobs. Jacobs, Marcelo, não é Jacobs. No inglês jamaicano é Jacobs. Velho, o Jacobs sai de uma vegetação de coníferas, que é a floresta boreal, também chamada de taiga. A taiga é a maior floresta do mundo. Marcelo, em inglês, biggest world. Velho, é a maior vegetação do mundo. Muita gente acha que é a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical. Esse é o nome, tropical do mundo. Então a taiga, ela é uma vegetação homogênea, né? Então são coníferas, bonitinha assim, né? Os países que têm essa vegetação, ela não apresenta assim uma alta biodiversidade como uma floresta tropical. Os animais também, muitos têm a característica acima de hibernar e de migrar. Essa vegetação aqui, tá? Ela vai ter o sol um pouquinho mais
pedregoso nessa região também. E aqui nesse bioma, os países que tem, principalmente é o Canadá e a Rússia, e não é curiosidade, mas você deve saber, são países que são destaque na produção de celulose, de papel, que retiram dessa vegetação. Então a taiga ela é uma vegetação homogênea, formada principalmente por coníferas. Lá no hemisfério norte, tanto na América, né, pouquinho lá, né, pega na Europa e também lá na Ásia. Tranquilão? Tá? Eu não estou conseguindo acompanhar, espero que esteja tudo certinho, tudo ok aí pra gente meter ficha. Depois da taiga, Marcelo, continue. Vamos descendo até o chão. É funk? É um funk jamaicano. E aí, obviamente, você vai descer e vamos chegar numa vegetação que foi muito desmatada, que é a floresta temperada. A floresta temperada é do clima temperado, da região temperada. É uma vegetação de clima temperado, que é um clima mesotérmico. Mesotérmico, estações bem definidas, obviamente a planta vai se adaptando. Então a planta vai se adaptando, mudando a coloração das folhas. E as folhas vão cair. Ah, é, Marcelo? Sim. Vão ficando lá, amarelinha, vermelhinha, né? Até cair, cai e depois nasce verde nas estações. Então, ele tem um inverno frio, um verão quente. A primavera, a palavra primavera significa primeiro verão. E aí vai nascer novamente as flores bonitinho, a biologia vai aprofundar. Eu sou um metido, né? A gente acaba se metendo um pouquinho para tentar ajudar o aluno a fazer a conexão e detonar na prova. Então, a floresta temperada, a característica, além de saber que ela é heterogênea, ela tem uma variação, não tem uma variação tão grande como a floresta tropical, mas ela não tem só uma espécie, então ela não é homogênea, ela é heterogênea. E a principal característica que você tem que anotar aí, anota aí para aprender, meu bonito, é que ela é caducifoliada. O que é caducifoliada? As folhas caem. Um outro termo que às vezes eles usam é uma vegetação decídua. O que é decídua? As folhas caem. Então, vai mudando a estação, vai mudando, a planta se adapta, pum, ela libera as folhas. Então essa é a floresta temperada. Aqui aumenta a pluviosidade, os solos serão mais profundos, também terá mais matéria orgânica, né? Também temos minerais, então o solo ele é um solo já um pouco melhor do que os solos lá em cima, que, né, chove menos, tá? E tem uma condição pior. Chegamos na floresta temperada, a biodiversidade vai aumentando. Nós chegamos agora, obviamente, logo abaixo aqui, nós vamos destacar para vocês algumas vegetações que vão aparecer nessa região, ainda em média latitude, mas mais próximo aqui, né, ao Trópico de Câncer, aqui embaixo o Trópico de Capricórnio. Nós temos ali algumas vegetações importantes. Em destaque para a vegetação mediterrânea, pode aparecer para vocês, né, que tem não somente aqui, né, no sul da Europa e no norte da África, também pega lá na região dos Estados Unidos. Marcelo, mas lá não é banhado pelo o mar Mediterrâneo. Sim, mas possui a mesma característica. E aí, né, todas essas partes ambientalistas, os biólogos vão classificar lá naquela região algumas áreas que possuem a mesma característica com essa vegetação, que ela é formada por algumas gramíneas e também arbustos. O clima mediterrâneo é um clima que tem um verão bem prolongado. É quente para pênis, é muito quente. E a planta vai se adaptar a essa condição. Aqui também, em algumas áreas, você sabe que eu tenho aqui uma vegetação desértica, né? Então, desde o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, para você que não sabe, é a metade do caminho para chegar às Índias pelos europeus. Por isso virou o nome Oriente Médio. O Oriente Médio, ele não é um continente, ele é uma subdivisão da Ásia. Clima desértico, vegetação desértica. A vegetação desértica, né, praticamente não tem vegetação. As plantas que tem ali são plantas adaptadas a essa condição. O termo que você tem que anotar aí é uma planta xerófita ou xerófila, que é uma planta deserta, que tem algumas características, como armazenar a água dentro dela, beleza? Daqui a pouco eu vou ter que espiar para ver se eu não estou falando e não saiu do ar. Tem que fazer, pessoal, tá ok, tá? Porque infelizmente eu não tenho 2 celulares, que nem esse professor chique, para ficar olhando. Eu vou dar um jeito disso aí, tá? Então hoje a gente está fazendo dessa forma, porque a gente está usando o quadrinho aqui, beleza? Então, da próxima aqui eu vou espiar. E tu dá um tempinho para mim, faz assim para mim, manda a dúvida, eu olho a dúvida e a gente continua a nossa aula, não tendo pressa. A gente vai usar e vai abusar dessa 1 hora intensa, tá? Então essa vegetação, né, ela vai ter cactáceas, são cactos, plantas com espinhos,
para se adaptar e dificultar a evapotranspiração e que outros animais se alimentem dela, é uma defesa, é uma adaptação, tá? E também plantas xerófitas que armazenam essa água. Então, o solo aqui, né, dependendo do solo deserto, nós temos um intemperismo ali relacionado pela temperatura. Tu sabe que o deserto durante o dia ele é muito quente, durante a noite ele é muito frio. Então, nesse momento, durante o dia, ele vai dilatar, né? A rocha, os minerais vão quebrar e à noite vai esfriar, vai contrair. Então, esse processo formam as grandes areias do deserto que migram com o vento, né? As grandes dunas, e aí nós temos ali essa vegetação desértica. Agora eu vou aí ver espiando, você pode fazer alguma pergunta até então, e eu vou ver se está tudo ok, tá? A gente vai dar um jeito isso ao pessoal, uma paciênciazinha. Deixa eu ver, Marcelo, bota um som aí que tá muito, né, baixo astral, tá ok? Tá ok? Mãozinha, mãozinha, não sei se estão dando mãozinha, mas tá ok, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa live virada. Então, como ninguém falou nada, tá rolando ali, né? Eu queria mais gente, hein? Tô gostando disso não, chama um amigo aí, ó. E aí nós acabamos a nossa vegetação desértica. Alguns acabam dividindo outra vegetação que seria uma área de transição. Porque assim, ó, a galera tem que entender que se, por exemplo, eu tenho aqui uma floresta, vou fazer aqui uma árvore para você, né? Não vai ser do nada que do lado vai começar, por exemplo, um deserto. Não vai ser assim, do nada. Vai ter uma área de transição, que é onde os domínios, aonde os biomas vão se misturar e vão adaptar a uma condição. Então, eu tenho uma floresta, né? De repente aqui vou ter arbustos, tá? E aqui tem as florestas, beleza? Então não vai ser do nada o rompimento, vai ter uma área que vão misturar a floresta com os arbustos, isso é uma área de transição. E a vegetação de steppes, tá? Ela é bem típica de clima semiárido, clima de transição, é isso. São arbustos, algumas plantas, né, que têm vegetação de gramíneas ali, adaptado a essa área, geralmente de um clima semiárido, de um clima um pouco mais seco, tá? Então esses são os steppes, que é um outro aí bioma importante. A gente vai continuar descendo. Agora nós vamos chegar aqui, obviamente eu vou destacar para você a floresta tropical, aqui ó, bonitinha. No Brasil nós temos a vegetação, né, a Mata Atlântica e a Amazônia, tá? São classificadas no bioma de florestas tropicais. Eles podem chamar a Amazônia para você de floresta equatorial, também está correto. Quando é de bioma mundial, geralmente de floresta tropical. Ela é a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Temos a Mata Atlântica, temos aqui no Congo, temos aqui na região lá da Indonésia, lá do sul e sudeste asiático. Então, essa vegetação, ela é uma vegetação que tem algumas características importantes. Primeiro, ela é heterogênea, ela possui várias espécies. Essa vegetação, ela é densa. O que é densa? Mata fechada, uma árvore coladinha na outra. Essa vegetação também vai ser perenófila, perene, perene não acaba. O meu amor pelos meus alunos é perene. Oh, que poético. É perene, ele não acaba. Eu acredito em você, nós estamos juntos na parada, hein? Então, ela é perenófila, ela é sempre verde. Não quer dizer que a folha não cai, cai e nasce outra, ela nunca fica um período sem folhas. Marcelo faz cara de caatinga. Caatinga. A caatinga, ela não é perenófila. Quando para de chover, ela libera as folhas. Deu para entender a jogada? Então, a floresta tropical, ela é perenófila. Ela possui as folhas largas. É latifoliada. A planta pode ser latifoliada, folhas largas, né, os biomas, ou ele pode ser acicofoliada, que tem as folhas em forma de agulha. Então, tu vai associar. Como assim, Marcelo? Por exemplo, eu falei lá para você das coníferas. Lá nas tu não vai decorar. Tu é aluno irado. Deixa de perder na farofa. Olha para mim aqui, velho. Se chove muito na região, nós temos a planta não precisa economizar água. Então ela tem a folha larga, a Amazônia, a Mata Atlântica, folha larga. O sol bate, tira a água através da evapotranspiração, não precisa economizar, vai ter reposição. Agora se a planta, olha, rapaziada, vai parar de chover, ela se adapta, tem as folhas finas para dificultar a evapotranspiração. Então, por exemplo, a taiga, né, a caatinga, são áreas que não têm uma alta pluviosidade, então ela acaba se adaptando a essa condição, seriam características importantes. Então, voltando, heterogênea, latifoliada, perene, densa, são as principais. Eu poderia ir mais além para você, eu poderia falar para você que essa vegetação da floresta tropical, ela é uma vegetação ombrófila. O
que ela é bem úmida, né? Recebe muita chuva e ela tem as folhas, os galhos úmidos. Ou ela é uma vegetação higrófila, com G, higro, não hidro, que ela vive em locais úmidos. Eu poderia aprofundar isso para você, mas aquelas 4 primeiras é importante saber. Perene, heterogênea, latifoliada e densa. Em alguns vestibulares, eles gostam de usar e até casar o nome. A vegetação da floresta tropical ela é ombrófila densa. Eles casam com ombrófila densa. Para diferenciar, principalmente um bioma aqui que tem no Brasil, não só no Brasil, mas muito aqui no hemisfério sul, que é a mata das araucárias, que ela também é ombrófila, mas ela não é densa. Ela é chamada ombrófila mista. Vamos chegar lá. Tenha fé, tá? Então aqui essa é a floresta tropical. Pegadinhas que eles tentem induzir você ao erro. Lembra que o solo, como é que ele é formado? O solo é formado pelo intemperismo, né? Pelo desgaste, pelo tempo, ele vai se transformando. Aqui na floresta amazônica, é uma pegadinha que eles botam muito em prova, a pessoa acha que tem uma alta biodiversidade. Ah, rapaz, o solo ali, vou dar uma lição melhor de biologia, mas barbaridade, o solo ali é bagual, o solo ali, velho, é muito fértil. Não. O solo da Amazônia é um solo pobre. Mas como assim, Marcelo, daquela alta biodiversidade, tchê? Velho, naquela região chove muito. Alta pluviosidade. O excesso de chuva provoca um grande intemperismo, leva os minerais ou para as partes mais profundas do solo ou para o rio Amazonas, dando um solo assim lixiviado, um solo pobre. Ah, Marcelo, então toda a floresta tropical o solo é pobre. Não, não é toda a floresta tropical. Você tem que associar a pluviosidade. Por exemplo, em outras áreas, aqui, por exemplo, na Mata Atlântica, no Brasil, o solo não é um solo pobre. Se você olhar e associar, usa o poder, olha, poder irado, vai, Marcelo, o poder da associação. Pensa em história, vamos usar aí a Tati do Historizando, quem não conhece aí segue o canal da Prof. Tati. Nós tivemos ciclos econômicos no Brasil. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo do pau-brasil. Todos eles foram implementados em áreas de Mata Atlântica, esses 3 ciclos, por exemplo. O do minério pega parte dessa área, mas não tem muito a ver, né, com a questão do solo, em tirar riqueza através do solo. Mas se você olhar no Nordeste litoral, que é Mata Atlântica, lá que teve o ciclo da cana-de-açúcar, é um solo massapé, é um solo rico em guinais e calcário, é um solo fértil. Então não dá para afirmar que toda a floresta tropical tem solo pobre. Isso depende da pluviosidade daquela região para gerar esse impacto. No sul do Brasil, temos uma formação em algumas áreas de um solo de terra roxa, um solo rico em basalto, que vai dar uma fertilidade importante. Deu para entender? Eu falei especificamente da Amazônia, que ela possui, pela altíssima pluviosidade, um solo lixiviado, que é um solo pobre em minerais, devido ao grande processo de temperismo pela chuva acima de 2.000, 2.500 milímetros. Entendeu? Lembrando que, como o professor do Geo Brasil, ele já botou, ele fez o cronograma primeiro, ele botou a Amazônia, eu não vou aqui me aprofundar em Amazônia, mas estou combinando ali com o Samuel de a gente fazer uma aula interdisciplinar aí de alguns temas importantes de atualidades, e claro que a Amazônia é topzera, tá? Então chegamos na floresta tropical, falamos para vocês. Um outro bioma importante, que é bem importante, que é a savana. A savana é uma vegetação que tem só na África, Marcelo? Não, não tem só na África. Ah, Marcelo, tu vai me dizer que tem savana no Brasil? Tem. Tu diz? Tem. Tem, só que ela recebe um nome chamado cerrado. A savana é o cerrado brasileiro. É a mesma característica da vegetação de bioma geral, sim. Claro que as mesmas espécies não são as mesmas espécies, né? Tivemos aí alguns comentários aí das pessoas botando girafa lá na Amazônia aí, né? E a gente sabe que a girafa ela é um bioma típico do continente africano, muito presente nessa região de savana também, né? Leões, zebras, girafa são bem típicos dessas regiões. Então, a savana é uma vegetação formada principalmente por arbustos, que são galhos torcidinhos. Marcelo, faz de novo. Gramíneas amareladas, tá? Então, é um clima que ele é marcado, é um clima irado. O que é um clima irado? Isso é um climograma. É um clima com 2 estações, com seca e a chuva. Então, um clima bem marcado por isso. Por ser uma vegetação com as estações, né? Digamos ali,
definida pela chuva, uma estação seca e uma chuvosa, e a seca ela acontece principalmente no inverno, essa vegetação vai ter um nomezinho que você vai anotar aí. É uma vegetação tropófila. Tropófila é uma vegetação adaptada pela umidade. Ela fica tanto, sobrevive bem em áreas com umidade e áreas secas. Então o nome que está isso é uma vegetação tropófila. Esse é o nome bonitinho, tá? Em alguns casos, por ela ser tropófila, ela pode liberar parte das folhas. E aí tem alguns que aprofundam mais e falam ainda. É uma vegetação semicaduca, onde ela libera parte das suas folhas naquele momento que vai ser mais seco. Acompanhando? Vamos lá. Essa vegetação, como eu falei, se eu pego o cerrado brasileiro, na área de transição, eu tenho um cerradão. São árvores maiores, né? Mas o que vai predominar são arbustos com gramíneas amareladas. Essa planta tem a casca grossa, o galho retorcido e a raiz longa. Em grande parte desse bioma possui um solo chamado laterítico, que é um solo com excesso de minerais, um solo ácido, eles podem falar assim para você, tá? Então, é bonitinho ali. Depois, quando eu chegar em Cerrado, que a gente vai finalizar a aula com os 2 biomas arbustivos do Brasil, a gente dá uma aprofundada para você nessas características do Cerrado, que é a savana brasileira, tá? Então, a savana é esse bioma, né? Tem aqui, tem lá também. No continente asiático também é presente. Bom, beleza. Depois dessa savana, eles podem chamar para você vegetação de campos, que é uma vegetação formada por gramíneas. Essa vegetação de campos também é presente em áreas de montanha. Né? No topo da montanha, se alguém já escalou a montanha, subiuzinho lá bonitinho, né? Sabe que tem gramíneas. Então, essas gramíneas, a vegetação herbácea, tá? Alguns também dividem essa vegetação herbácea formada por gramíneas e chamam de campos ou chamam de pradarias, assim podem chamar. Ela não tem apenas campos, ela também pode ter pequenos arbustos. E aí eles vão denominar como campo sujo e campo limpo, tá? Ou podem chamar ainda campo de altitude, que é essa vegetação de gramíneas nas elevadas altitudes. E ainda alguns dividem como campo de ileia, que é o campo alagado, tem no Brasil, na ilha de Marajó, onde criam muito búfalos. Então essa é a vegetação, o bioma de campos. Beleza? Esse foi um resumidão para você. Obviamente, se você quer aprofundar, vai lá na plataforma geografiairada.com, que a gente tem lá aprofundamento de aula de biomas, de vários biomas, e um segredinho, Marcelo, fale baixo. Não paga nada. A Geografia Irada, todos os projetos nossos são gratuitos para ajudar você. Então vai lá, estuda, se inscreve, manda lá. Começou a turma do intensivo irado, aulas novas, todas novas, também tudo de graça. Tá? O objetivo é ajudar você. Então esse é um geralzão dos biomas. Vou ver se tem alguma pergunta. Apago aqui e vou falar dos 2 biomas específicos do Brasil, aprofundando um pouco mais, porque historicamente o que mais aparece nas provas são os biomas brasileiros, tá? Como o Rodrigão do GeoBrasil falou ali sobre domínios morfoclimáticos, eu vou focar nesses 2, porque eu quero envolver algumas atualidades e também algo específico para você, tá? Marcelo, use o Alfredo. Alfredo! Apague aí, tá? Enquanto isso, vou tomar um golinho de chá. Tá servido aí? Mas chá de quê, Marcelo? É um chá verde. Chá verde. Tá? Vamos lá. Vê se tem alguma dúvida, manda aí, eu vou olhar rapidinho. Enquanto a gente vai começar a falar do Cerrado e da Caatinga. Beleza? Tem a galera aí. Diz, ó, Maurício, Ana, Vitor, Carlão, ok? Professor, as folhas largas são devido... O que ele falou ali? São devido à pluviosidade ou devido à suposta competição com a luz da fotossíntese, tá? Vou falar agora ali para ele. Bom, esse processo da folha larga, ela tem, obviamente, esses 2 processos, né? A questão da fotossíntese da folha larga também vai influenciar, mas a planta se adapta a essa condição. Como ela não tem a necessidade de economizar água, ela tem a folha larga também para, né, não vai dificultar a evapotranspiração. Obviamente, você falou, tem todo sentido e é verdade, né? Para poder ter uma maior área, pegar a luminosidade, assim, pela competição, né? É uma vegetação densa, ela tem essa adaptação, tá? A gente vai começar então pela Caatinga. A Caatinga, meu querido, é o único bioma exclusivo do Brasil. Só tem Caatinga no Brasil. Não existe Caatinga em nenhum outro lugar do mundo. Isso já foi questão do vestibular. A cenário alternativo contém o único bioma exclusivo do Brasil. O nome Caatinga significa Mata Branca. Mata Branca no Tupi-Guarani, né? Sem as folhas. O índio chegou lá e falou:
caatinga. Aí, obviamente, tradução é mata branca. Velho, a caatinga, ela é uma planta muito esperta. Eu adoro a caatinga, né? Marcelo já foi na caatinga? Nunca foi na caatinga, mas eu pretendo ir aí, né? Se você é aí do sertão nordestino, chama o Marcelo, que o Marcelo vai aí. Em breve tem lá um professor de geografia que é muito amigo meu, faz um trabalho, sempre a gente conversa, a gente manda material para ele, de Cleison, né? E aí a gente pretende estar tentando aí para eu fazer um aulão lá filantrópico para toda aquela comunidade lá, para tentar revolucionar e fazer zoeira lá naquele nordestão, naquele interiorzão, naquele sertão nordestino. Olha como é que é o Nordeste. Nós temos aqui o litoral, o mar, vem aqui, Planalto da Borborema, depressão sertaneja. A caatinga, tá? Ela está presente em metade do Agreste e também aqui, principalmente na área do sertão. Para quem não sabe, né? Aqui é um clima tropical, nesse litoral tropical litorâneo, para cá o tropical semiárido. O Agreste, que é essa área do meio, ele é uma área de transição. Então ele tem aqui desse lado a Mata Atlântica, desse lado a caatinga. Agora você vai pensar comigo, a planta se adapta. A caatinga é arbustiva ou arbustiva? Muito bem, ela é arbustiva. Tortinha. Essa vegetação, ela é perene ou caducifoliada? Caducifoliada. Para de chover. O climograma aqui, ele chove no começo do ano, depois não chove. Semi-árido, volta a chover em dezembro, né? Quente. Nessa região que chove, a caatinga é verde. Para de chover, sem as folhas. Parou de chover. Marcelo faz cara de caatinga. Parou de chover. Ela libera as folhas. Para dificultar a evapotranspiração e conseguir armazenar a água dentro dela, que é uma característica de planta xerófila. Beleza? Então, ela é uma planta xerófila. Ela é uma vegetação caducifoliada, ela libera as folhas. Ela é uma vegetação arbustiva, ela possui, né, principalmente arbustos. Ela tem plantas cactáceas também, né, cactos. E ela é também uma vegetação acicofoliada. Acicofoliada, folhas em formas de agulha. Beleza? O solo da caatinga, ele é um solo chamado litossolo. Litossolo é um solo pedregoso. É um solo devido à baixa pluviosidade, pouco intemperismo, solo pedregoso. Tem minerais. Porque se você olhar aqui, ó, aqui é o massapé no litoral. Aqui tem os mesmos minerais, que é gneiss e calcário. Só que como chove pouco, beleza? Vai ser um solo pedregoso. Marcelo, eu quero que tu cante. Eu vou botar aqui, nós vamos animar essa parada, que eu tô a fim de cantar. Aí meus alunos, Marcelo, mas meus alunos falam, a tua voz não é muito boa, Marcelo. Aí eu falo, eu gosto de cantar. Eu quero cantar. E nós vamos cantar uma música que vai ajudar você a decorar a parada. Decorar não, a você memorizar a parada. Olha comigo que negócio irado que eu fiz agora para dar uma relaxada na sua mente devido à quantidade de informação que eu passei para você. Ó, vem, olha meus olhos azuis agora. Ela é xerófila, tem as folhas finas, caducifoliada e com plantas arbustivas. Ela é xerófila, tem as folhas finas, caducifoliada e com plantas arbustivas. Essa é a caatinga xerófila, acicofoliada, folhas finas. As folhas caem, caducifoliada e com plantas arbustivas. Marcelo, não entendi. Repete comigo, vai. Ela é xerófila, tem as folhas finas, caducifoliada e com plantas arbustivas. Ela é xerófila, tem as folhas finas, caducifoliada e com plantas arbustivas. Dá um arrepio, as folhas se transformando, algumas vão caindo, outras espinhos formando. Acho que ela tem medo de a água evaporar, por isso suas folhas ela vai eliminar.
Eu não aguento mais, é quente meu irmão. Raízes são bem longas, vão tirar água do chão. Com gneiss e calcário, o seu solo é lito ainda. Queria ver uma sapé na sua caatinga. Meu Deus, eu acho que se você não cantou comigo, você, olha, você pode errar a prova. Tem que cantar. Rever a videoaula e canta comigo. A caatinga, brega, né? Tô nem aí, eu tô feliz, vem comigo, vem comigo. Vamos lá, geografia irada, olhos azuis, tamo junto. Velho, esse bioma, ele não tem baixíssima biodiversidade como as pessoas acham. Ele é um bioma que apresenta, sim, uma boa biodiversidade, não se compara a uma floresta tropical. É claro que são outras espécies, são bastante insetos, né? Possuem bastante répteis. Um exemplo bem comum para você, na Copa do Mundo o mascote foi qual? Tatu-bola ou tatu-bola? Muito bem. Foi o tatu-bola. E o tatu-bola é um animal da caatinga. Para você ver, tá? Então, ela não tem baixíssima biodiversidade, não caia nessa pegadinha. A caatinga também sofre com a extração de minérios, com a sua degradação. O desmatamento que existe também muito para fazer lenha, né? A gente tem uma área de difícil habitação pelo clima semiárido, uma área que repulsa. Então, nós temos, né, a adaptação que as pessoas acabam retirando parte dessa vegetação para a sua subsistência, né, também com a questão da agricultura, existe desmatamento, poder desenvolver ali a agricultura irrigada. Essa é a caatinga, um tema importante para você, tá? A gente vai chegar agora no outro bioma, que é o Cerradão. Marcelo, apaga com o Alfredo. Vou fazer aqui o mapa do Brasa para você e vou só fechar a caatinga dizendo que a caatinga não está apenas no Nordeste, tá? Às vezes também fica isso. A caatinga é um bioma exclusivo do Nordeste, não é exclusivo do Nordeste. Entre o Norte e o Nordeste de Minas Gerais também tem caatinga. Tem semiárido, lá tem a caatinga. Então não é exclusivo, tá? Agora o Cerrado no Brasil, tá? O Cerrado ele está presente aqui no Norte, lá em Roraima, e grande parte aqui na parte central do Brasil, tá? Então, aqui nós temos o Cerrado, que é a savana brasileira. O Cerrado eu acho um bioma muito forte para os vestibulares, mas tenha caído no Enem também recentemente, mas porque aonde tem o Cerrado, ele é um bioma muito desmatado, ele é um bioma que o seu desmatamento, ele, digamos, ele tem uma repercussão mundial, ele é classificado como um hot spots. Marcelo em inglês. Hotspots. Esse inglês agora foi britânico, que foi pots. Esse hotspots é um ponto quente, traduzindo a palavra para você que não sabe falar nada em inglês. Eu também não sei nada, tá? Só para a gente fazer um charme, porque tá gravando, tem que fazer um charme. O hotspots foram biomas locais, né, que estão ameaçados de extinção, onde eles têm 3/4 deles já degradados e tem que ter mais aí de 2.000, mais ou menos, espécies endêmicas daquele bioma. No Brasil são 2 hotspots. Um é o Cerrado e o outro é a Mata Atlântica, tá? A Amazônia não é. A Amazônia ainda tem muito, claro, está sendo desmatada bastante, mas tem muita coisa ainda para ser desmatada. Já o Cerrado, sim, ele é um hotspot. E a preocupação do Cerrado, que vem sofrendo muito com a expansão da agropecuária, num passado, né, era muito relacionado também às carvoarias, claro que existe ainda, mas hoje é mais a expansão da agropecuária. A galera vai desmatando e vai degradando e vai ampliando a sua área de grãos, principalmente soja, milho, são as principais culturas desenvolvidas. O que preocupa além desse desmatamento é que nessa região nós temos a nascente de várias bacias hidrográficas brasileiras. Por exemplo, a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, né? A bacia Platina, nascem nesse bioma. Então, se eu desmatar, se eu degradar, eu vou diminuir, obviamente, o volume de água, porque vai ter menos vegetação, menor evapotranspiração, menor umidade, afeta a pluviosidade. Também vou afetar os rios, vou desmatar a vegetação, mata ciliar, assorear o rio, e esse rio pode secar. Então, nós temos aí um grande impacto que envolve, além, né, da biodiversidade, a questão da água, que é utilizada em outras áreas do Brasil pelo próprio agricultor. A água, por exemplo, a região sudeste, durante muito tempo do Brasil, sofre com a estiagem. E também
explicado não só, né, por outros fatores, né, dos impactos naquela região de Mata Atlântica também, mas o Cerrado também, porque grande parte dos rios ali que vão vir aqui para a região sul também vão se desenvolver naquela região, tá? Então, esse é o Cerradão. O Cerrado, como eu falei, ele tem lá as suas árvores maiores, que é o Cerradão, mas grande parte é formado por arbustos espaçados por gramíneas, tá? Então, esse. Já nas áreas de transição, nós temos árvores maiores, que é o famoso cerradão arbóreo, arbustivo e herbáceo. Daria certo eu falar uma questão dessa. Essa vegetação, ela é arbustiva, galhos fortinhos, a casca grossa, né? As folhas também, né, são folhas mais grossas, adaptadas a essa condição, tá? Né, que são esclerófitas também, são essa condição do nome dessas plantas. É uma vegetação tropófila, né, ou tropófita, que é adaptada à umidade e à não umidade, ou seja, um clima com 2 estações. Os galhos são retorcidos e as raízes são profundas. O solo é um solo, como eu falei, né, laterítico. Aqui apresenta uma boa biodiversidade, né, desse bioma. Apresenta uma biodiversidade boa e sofre muito com esse impacto dessa região. O desmatamento, como eu falei para vocês, através da agropecuária. Isso vai se intensificar no Brasil, o impacto no Cerrado vai se intensificar associando as matérias, a história e a geografia, que é a minha, obviamente, geografia, associando a história, com o ciclo migratório, que vai crescer muito no Brasil na década de 70 ali, tá? Na década de 60 ali nós vamos ter o começo da grande Revolução Verde, a criação aí da Embrapa no governo militar do Brasil, e aí vão aprender a corrigir o solo, que é um solo laterítico. E aí, obviamente, as terras baratas dessa região, o Brasil querendo ocupar essa região, ao pessoal aqui da região sul, principalmente gaúchos, catarinenses, paulistas, paranaenses, mas muito gaúcho, vão migrar para aquela região aonde tem o cerrado e vão desmatar e vão desenvolver a monocultura, que é, né, o latifúndio através da monocultura, e vão impactar muito. Como eu falei, além das carvoarias, o carvão vegetal, que é muito feito do cerrado, nós temos a expansão dessa agropecuária. Beleza? Então esse aqui é o cerrado, que é um hotspot, que é um bioma ameaçado de extinção. São 34, né? Classificaram recentemente mais alguns. E desses 34, na maior parte dos livros ainda 34, 2 estão no Brasil, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Beleza? Estamos aí nos encaminhando para a final. Tá? Agora eu vou virar para mim, para eu conversar um pouco com vocês, tirar as dúvidas. Tá? E aí a gente vai, depois de sortear e divulgar no nosso Instagram, nos stories, os vencedores do Memogel. Não sei como está a greve dos Correios, tá? A gente vendeu alguns aí pela internet e tentou enviar, estava em greve. Vou amanhã lá novamente verificar como está a situação para mandar para vocês. Então pode ser que ele demore a chegar. Só botar só eu quero. Antes de finalizar, eu vou conferir, tá? E a gente vai virar agora aqui, tenha paciência. Vamos chegar bem pertinho. Marcelo, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Vamos, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, obviamente. Estamos aqui, beleza? Agora aí você vai tirar as dúvidas. Então podemos ficar aqui de descosta. Se alguém quiser fazer um comentário, a gente tem aí aproximadamente 10 minutos para tirar as dúvidas de vocês, ok? Vamos voltar aqui, eu vou tirar um pouquinho meu celular daqui e vou segurar aqui na minha mãozinha. Vamos tomar um chá. Foi tranquilo a aula, a gente não quis também matar vocês, né, aprofundando tanto assim, mas você pode ir lá na plataforma Geografia Irada, a gente tem aula aprofundadas desses biomas, tá? Tá tranquilo? Eu tenho aqui uma revelação muito importante, né? Não sei se tem alguém aqui. Vou ver se eu tenho uma notícia bem importante. Só minimizar novamente. Voltando aqui, né? Vamos ver se ele vai responder, se ele vai entrar aqui ao vivo. Senão eu vou falar para vocês aqui a informação do nosso grupo corrente do Enem. Né? São professores de todo o Brasil que fazem, né? Que tem um diferencial. Existem milhares de professores ótimos pela internet, geografia, matemática, português, mas foi um grupo que eu me identifiquei muito porque todos têm o mesmo pensamento, que é de fazer o bem através da sua função social nossa, que é ser professor. A gente aí tem o mesmo pensamento de fazer as aulas, não estamos focados em
ganhar dinheiro, nosso objetivo não é ganhar dinheiro com a internet, nosso objetivo é ajudar as pessoas e gravando aula aí, beleza? Prof, como é feito a nascente das bacias? É o Floyd. Floyd, meu querido, nós vamos ter uma aula de bacia hidrográfica, mas eu posso te adiantar aqui nessa tua pergunta, né? Não sei se vai estar na nossa aula da bacia hidrográfica. Vai ter geologia na próxima semana e depois hidrografia. Mas eu vou te adiantar. As bacias hidrográficas, a sua formação, elas podem ser de 3 tipos. Primeiro eu falo de uma bacia hidrográfica, tá? Depois eu vou chegar ali na nascente. A bacia hidrográfica, um rio, né? Ele é formado pelo regime das chuvas, que é o regime pluvial, o regime nival ou glacial, assim eles podem chamar, que é o derretimento uma geleira, e o regime misto. Então isso nasce um rio. A nascente em si, ela é formada, tá? Quando a água da chuva vai se filtrar no solo, obviamente, vai ter uma camada de rocha impermeável, vai se acumular. Quando aí, obviamente, essa água vai encher ali, essa água no subsolo, vai brotar no solo, lá em cima. E aí, assim, nós temos uma nascente. E esse é o fator, por exemplo, que nas montanhas, né, nas áreas elevadas, nos morros, temos várias nascentes, porque lá na parte elevada, grande parte daquilo é rocha, vai chover, né, a camada superficial, e aí forma lá, vai o acúmulo de água e vai ter a nascente lá de um rio numa área elevada e assim por diante. Mas Floyd, não sei se é o Pink, mas é o Floyd, nós teremos uma aula sobre bacia hidrográfica, sem ser a próxima, que vai ser geologia, a próxima é geologia, tá? Um tema também bem forte aí, não perca aí, marque os amigos, e a gente vai ter a próxima hidrografia. Tem um cronograma no nosso Instagram, tem um cronograma, tá? Algo rápido. O Corrente do Enem é formado por vários professores do Brasil, como eu falei, e a gente está com um projeto onde a gente vai realizar aulões presenciais. O primeiro eu estou organizando aqui em Santa Catarina, será em Balneário Camboriú, né? Eu tenho vários colégios que estão sabendo aí de outras cidades aqui de Santa Catarina que virão para esse aulão, beleza? Eles virão aqui para o aulão presencial com a gente, né? Então nós temos aí confirmado o Noslen, tá? Nós temos a Tati do Historizando com a Tati, que é lá de Minas Gerais, ela vem para o aulão. Nós temos a Ana Luísa do Poxa Lulu de redação, muito fera, vai estar presente. Nós temos o Samuca, o Samuel do Biolândia, também vai estar presente. Vamos ter o Física Fabris, o Fabris aí, professor, né? Muito experiente, lá do Rio Grande do Sul, também vai estar presente, né? E também o professor de Química, Leandro, vão estar presentes. Esses, por enquanto, estão confirmados. Então, a gente quer, na verdade, fazer o aulão, tá? Em outras cidades, a gente vai viajar, o aulão ele é gratuito, na verdade, a gente vai pedir 2 quilos de alimento para frequentar, nós temos apenas 500 vagas nesse aulão, já tem colégios pedindo, então não perca, não deixe para fazer na última hora, você que é de Santa Catarina, você que virá para assistir a gente vai atender com o maior prazer, e hoje a gente ficou muito feliz, cheguei a ficar emocionado, nós temos um grande parceiro, que é a UDESC, a Universidade do Estado, né, Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, pela boa relação que eu tenho com eles, né, com o reitor, com o pró-reitor, eles vão apoiar esse projeto e os alimentos serão doados para tribos indígenas e para quilombolas. Inclusive estarão presentes lá no aulão. Então você que quer participar, né, ou você que quer levar a corrente do Enem, tenta em contato aí com o professor Noslen. Nós temos o maior prazer de poder dar esse aulão com muita diversão, paródia, dica certa, muita risada. Aquelas dicas certeiras que a gente vai dar só na hora, só no finalzinho para você, ok? A gente vai agora aqui, vamos nos despedir. Espero que você tenha gostado, tá? O objetivo é ajudar você. Beijo no seu coração. Vamos anotar aqui quem que falou eu quero aqui, né? Obviamente, para poder fazer. Lembrando que é a galera que está no final, né? A da Amazônia vai ser na aula da Amazônia. Falaram ali, né? Muita gente falando, professor, as folhas, tá. Então a gente vai aqui novamente encerrar e vamos sortear aqui já, mais ou menos dei um print aqui, tá? Para ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, tá? Então a gente vai sortear e depois aí entra em contato com você. Beijo com você. Convide os seus amigos para que mais pessoas assistam a nossa live e assim a gente possa ajudar mais pessoas. Semana que vem é geologia, ok? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, mande aí pelo Instagram pra gente que a gente responde.
Tamo junto.